Hoje a gente vai ler aqui alguns artigos da Constituição, aqui parte da administração pública. A partir aqui dos artigos 37 ao 43. Até aqui, ó. Acho que dá pra ver bem aqui, ó. Qual que é o assunto de hoje? Opa. Cadê aqui? Aqui, ó. Isso. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Hoje, então, a partir do 37 da administração pública. Uma câmera aqui. A vista do quarto aqui não tá tão bacana, mas vamos lá. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o LIMP, né? Aí, aqui ele vai dar alguns conceitos do que significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas na prova a gente não vai precisar dessa parte aqui não. Vamos continuar aqui lendo os incisos aqui. E esses princípios é para qualquer dos entes, União, Estados, DF e municípios. Vamos lá, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e também aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia e concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prescrita em lei. No caso aqui no estado de São Paulo, que é o concurso que a gente está estudando, a lei que regulamenta aqui a parte dos servidores públicos é a Lei 10.2001 de 68. Continuando. E vamos lá então de novo aqui, ó. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia e concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego público, na forma prescrita em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em leis de livre nomeação e exoneração. A não observância dessa norma constitucional implica a nulidade do ato e a punição do responsável na forma e nos termos da lei. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E também a não observância desse inciso implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Cafezinho aqui, ó. Continuando. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6 aqui, ó, é garantido ao servidor público civil o direito à liberdade e à livre associação sindical. E no inciso 7 diz lá que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. É a chamada norma de eficácia limitada. Para a iniciativa privada já tem uma lei definindo já, que é a Lei 7783 de 89. Para os servidores públicos ainda não tem editado essa lei, mas o STF, enquanto isso, decidiu que no que for aplicável, a norma dos empregados da iniciativa privada será aplicada também aos servidores públicos na medida da atribuição de cada cargo. Os incisos 8 e 9 vamos falar aqui do seguinte, ó. A lei estabelecerá percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
E no inciso 9 vai falar que também a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade e temporária de excepcional interesse público. Porque a regra é concurso público para você trabalhar por prazo indeterminado. Inciso 10 do 37 vai falar o seguinte aqui. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. O 39 parágrafo 4º vai falar aqui do seguinte, que é o recebimento por subsídio. O que ele fala lá? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto nos artigos 37, no artigo 37, inciso 10 e 11, que são os tetos do funcionalismo público. Então, o 39 é o subsídio. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato e dos demais agentes públicos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou outra de qualquer natureza. Ou seja, você percebe aqui que são várias condicionantes, ou seja, é a remuneração como um todo, que abrange praticamente todos os entes políticos e todos os tipos de pessoas que prestam serviço para o poder público aqui. Ou seja, então essa remuneração toda desse pessoal todo aqui não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o teto do funcionalismo público é o subsídio mensal do ministro do STF. E aí vamos lá, como é que vai ser aplicado esse limite aqui? O limite de remuneração aqui dos agentes públicos, que a gente pode resumir aqui, como é que vai ser aplicado? Nos municípios, o limite vai ser o subsídio do prefeito. Nos estados e no DF, o limite será por poder, ou seja, no poder executivo, no estado, o limite será o subsídio mensal do governador. Do legislativo, o limite mensal será o subsídio mensal dos deputados estaduais e distritais, e no poder judiciário, o limite será o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Aí, para os desembargadores do TJ, tem um limite. O desembargador do TJ vai estar limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Lembrar aqui que o subsídio dos deputados é estabelecido na própria Constituição, tem lá nos artigos 29 e 30, se não me engano, mas esse aí é um caso separado que está lá definido exclusivamente para os deputados estaduais e distritais. O limite do desembargador do TJ é aplicado também aos membros do MP, aos procuradores e aos defensores públicos. O disposto no teto, no inciso 11 que a gente viu aqui do teto aqui do funcionalismo, é aplicado também para empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem da União, estados, DF e municípios recursos para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Aguinha aqui. Parágrafo 11 do 37 vai falar o seguinte aqui. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. E parágrafo 12, para os limites dispostos no inciso 11 do caput, que é o teto, fica facultado aos estados e ao DF fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições estaduais e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Então, como é que funciona isso aqui?
os estados podem colocar, em vez de definir aquele limite do subsídio mensal do governador e para o judiciário do TJ, pode colocar um limite único ou subsídio mensal do desembargador do TJ, que é limitado a 90,25% do subsídio dos membros do STF. Só que essa limitação não pode ser aplicada para os deputados estaduais, distritais e para os vereadores, porque, como eu falei lá atrás, eles têm norma própria e para eles tem uma forma particular de cálculo do seu subsídio que não vai ser colocado nesse caso aqui. Para efeito de curiosidade, no estado de São Paulo já foi regulamentado já essa questão aqui. Vou até achar aqui para a gente poder comentar onde é que está. Para aí, subsídio do governador de São Paulo. Espera aí, aqui ó. Constituição do Estado de São Paulo. Espera aí, subsídio. Caramba, eu tô tentando procurar aqui, essa página aqui não achei não, peraí que eu vou achar em outro lugar. Acho que agora essa aqui vai dar certo. Olha aqui ó. Teto. Aqui ó. Só pra gente poder colocar aqui ó. O artigo 18 da Constituição do Estado de São Paulo diz aqui ó. Vou até virar aqui pra gente poder ler com calma aqui ó. Quando eu falei da questão dos deputados estaduais aqui ó. Cadê aqui? Aqui ó, artigo 18 da Constituição do Estado de São Paulo, que cai na prova do TJ também aqui ó. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de no máximo 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado que dispõe lá no artigo 39 da Constituição Federal, que é o que? Aqui, igual eu falei, lá na Constituição Federal, ele fala o quanto que o deputado estadual vai receber. A Constituição de São Paulo regulamentou aqui que para o deputado estadual o limite será de 75% daquele estabelecido para os deputados federais. Vamos continuar aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. A mudança que foi feita aqui em 2018 aqui, ó. Aqui, a redação dada pela emenda constitucional 46 de 2018 da Constituição do Estado de São Paulo. É o artigo 115. Aí no 115 fala assim, ó. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado de São Paulo, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. E aí lá no inciso 15, que foi alterado aqui, o 15, vamos ver aqui. É o 12, desculpa, falei inciso errado. Inciso 12, que foi alterado agora em junho de 2018, vai falar aqui o seguinte, ó.
Para os efeitos dispostos no parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal, o que fala no 12 aqui, ó? Parágrafo 12 vai dizer o seguinte aqui, ó. Vou repetir. Para o fim do disposto no inciso 11, que é o teto, fica facultado aos estados e ao DF fixar em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas condições estaduais, com limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% dos ministros do STF. E aqui no inciso 12 do artigo 115 da Constituição Estadual vai falar exatamente o seguinte aqui, ó. Para os efeitos do disposto no parágrafo 12, fica fixado como limite único da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória no âmbito do Estado de São Paulo e seus municípios, abrangendo os poderes judiciário, legislativo, executivo, Ministério Público, Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, o valor do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado, não se aplicando o disposto nesse inciso aos subsídios dos deputados estaduais e vereadores. Isso porque a gente já falou aqui que no caso desses dois a Constituição tem regra própria. Vamos continuar aqui, ó. Parei essa pausa aqui para poder encontrar esse material aqui, mas foi importante para a gente poder fazer esse alinhamento aqui. Continuando. Aqui já foi. Beleza. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 desse artigo, que a gente acabou de ver o 14 e o 11 é o teto, e também no disposto nos artigos 39, parágrafo 4º, que é o do subsídio, e do 150 inciso 2, que está lá na parte do direito tributário que a gente vai ver depois. Inciso 16 do 37. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, que essa é a regra. A Constituição aqui vem aqui e coloca algumas exceções que são bem específicas e que caem em prova frequentemente. Vamos ver aqui. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 1. Quando houver compatibilidade de horários, e 2. Observado em qualquer caso o disposto no inciso 11 do 37, que é o teto. E aí, quando houver compatibilidade de horários e puder ser observado o teto, qual vai ser o limite de acumulação remunerada? Ok. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Exemplo, médico ou dentista, fisioterapeuta, são profissões regulamentadas que pode ter acúmulo de 2 cargos, observado se tem compatibilidade de horário e o teto do remuneração do ente público que a pessoa estiver trabalhando. Beleza? Aí, essa proibição de acumular cargos, ela se estende a empregos e funções e também abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, e também abrange as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18 do 37 vai falar o que aqui, ó? A administração fazendária e seus servidores fiscais, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, terão precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Continuando aqui, ó. Artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabida a lei complementar definindo as áreas de atuação da fundação. Aqui, só para a gente poder fazer um comentário que tem lá no direito administrativo, o que acontece aqui, ó? Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade economista e fundação, na regra constitucional, são instituições de direito privado. Para criar autarquia, é o que a gente diz na doutrina do direito administrativo, que é a chamada tutela, controle finalístico ou supervisão ministerial. Que no caso da associação direta para ação direta não tem uma hierarquia. Há um controle finalístico da direta com relação à indireta. Já da administração direta para seus órgãos, aí a gente fala que é a autotutela, que é a chamada desconcentração.
Descentralização é a criação desses entes, autarquias e fundações e empresas públicas, por exemplo. E descentralização é a criação de órgãos que, no caso, presume hierarquia. Artigo 37, inciso 20, vai falar o que? Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias das empresas públicas e sociedade economista mencionadas no inciso anterior, assim como a participação dessas em qualquer empresa privada. Artigo 37, inciso 21 vai falar do princípio da publicidade, que vai dizer aqui o seguinte, ó: as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que é a famosa Lei 8.666 de 93, que assegure essa licitação igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. E o item 3 desse inciso 11 vai dizer o seguinte: só podem ser permitidas as exigências de qualificação técnica ou econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, ressalvados os casos especificados na legislação. Aí a Lei 8.666 vai depois definir alguns critérios que a gente vai poder falar aqui no momento oportuno. Inciso 22 e 37 vai falar o seguinte: as administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão 1. Recursos prioritários para a realização de suas atividades e 2. Atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou do convênio. Vamos lá. Acabou ainda não, a gente tem 21 minutos aqui, acho que dá para seguir mais um pouquinho aqui para a gente poder pelo menos aqui acabar o 37. Deixa eu ver aqui. Dá sim. Dá para acabar o 37 e aí fazer uma pausa nesse bloco aqui para começar outro. Continuando. 37, parágrafo 1 vai falar aqui o seguinte: que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, essa publicidade deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E essa publicidade não poderá constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso aí é para fundamentar o princípio que a gente viu lá no início do 37, que é o princípio da impessoalidade. Artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração direta e indireta, regulando especialmente o que? As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Também o parágrafo 3 vai dizer o seguinte aqui, que essa mesma lei que vai assegurar a forma de participação do usuário, vai assegurar o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre os atos de governo, observado o disposto nos artigos 5º, incisos 10 e 33. Isso aqui é a base constitucional que também vai dar justificativa para a criação da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, que também é aberta na nossa prova, que ela está aqui impressa aqui, que eu vou poder falar dela no momento futuro. Artigo 37, parágrafo 3º. Essa mesma lei aí que assegurará e disciplinará as formas de participação do usuário vai regular o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 33. O que o 33 fala lá do artigo 5º? Que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas na forma da lei e no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas, no caso aqui, aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse que fala o artigo 5º, inciso 33. Só para a gente poder contextualizar aqui. E o artigo 37, parágrafo 3º, continua falando aqui do seguinte, que essa mesma lei que disciplina as formas de participação do usuário vai regular a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. O artigo 37, parágrafo 4º, vai regulamentar o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. O que vai falar aqui? Os atos de improbidade administrativa importarão que o ressarcimento ao erário,
a indisponibilidade dos bens, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos na forma de agradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 17, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os casos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as ações respectivas de ressarcimento. Aqui um cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, ó, a lei não estabelecerá prazos para as respectivas ações de ressarcimento que são imprescritíveis. Continuando. Aqui o 37 parágrafo 6 vai ser mais um item da Constituição que vai falar do princípio da impessoalidade, que é o seguinte aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Essa responsabilidade é chamada responsabilidade objetiva, em que o prejudicado vai ter que provar o nexo causal entre a conduta e o resultado. E os entes que as pessoas jurídicas vão responder pelos atos que seus entes causarem, só que é assegurado a esses entes o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E essa ação de regresso é a chamada responsabilidade subjetiva. Faltou falar aqui que a responsabilidade objetiva é baseada no risco administrativo, ou seja, vai ter que provar a conduta e o nexo entre a conduta e o resultado. Se for provado, aí poderá ser ajuizada essa ação de ressarcimento junto a pessoa jurídica de direito público que causou um dano aí ao eventual particular. Continuando aqui, é o seguinte, 37, parágrafo 7. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. O 37, parágrafo 8 vai falar aqui, ó. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, e também a lei caberá dispor sobre a remuneração de pessoal, ou seja, são 3 critérios que essa lei vai dispor sobre essa autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Ou seja, vai, por exemplo, ser ampliada mediante o contrato aí que será fixado entre os administradores e o poder público. Vai ter metas que serão fixadas e a lei vai dispor sobre o prazo, os controles e a remuneração de pessoal desses administradores que vão estar trabalhando aí nesses órgãos e entidades. Continuando. Parágrafo 10 do 37, que é importante. É vedada a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria. Vamos de novo. É vedada a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego e função pública. O 40, 42 e 142 vai falar do requisitos de aposentadoria dos servidores públicos, dos empregados e lá dos militares. Ou seja, é vedada a percepção de aposentadoria com remuneração de cargo e emprego público, ressalvados os cargos acumuláveis. Aí no cargo acumulável eu posso ter essa chamada acumulação. E então vamos de novo aqui. É vedada a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 40 ou do 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis nesta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. E essas ressalvas são importantes porque elas caem em prova. Agora aqui vai começar o 38. Vou fazer uma pausa aqui, já está com 28 minutos, o vídeo ficou grande. Não achava que ia ficar tão grande assim não. Mas vamos ver que hora que são aqui agora aqui. Como é que tá aqui no meu relógio aqui? 4 horas e 49 minutos. Tá bom, né? Uma pausa e a gente volta